Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia. Então, eu gostaria que vocês abrissem o livro de vocês na página 40, tá assim. Fanfic baseada em um romance de aventura, certo? O último texto que nós lemos, Max e os Felinos, vocês vão criar uma continuação. O que é uma fanfic? Fanfic, ela é uma continuação de uma determinada obra de um autor, certo? Criado por fãs, tá? Em seu texto, né, vocês vão fazer a continuação. Tem o livro, né? Como nós não lemos o livro, lemos apenas o romance de aventura Max e os Felinos, vocês vão fazer a continuação a partir desse texto. Então, vocês terão que voltar lá nesse texto, tá? Vocês têm que levar em conta que os leitores desse texto são os colegas de turma de vocês, ou seja, pessoas da idade de vocês. Então, vocês vão usar o quê? Uma linguagem simples, tá ok? Partindo do planejamento. Considere que a situação inicial será a cena de Max recolhendo alguns destroços do navio naufragado, como eu falei para vocês, né? Depois deve ser estabelecido o conflito, ou seja, o enfrentamento entre Max e o Jaguar, né? Quando o barco naufragou, Max foi puxar, né, uma caixa de madeira e dentro tinha um jaguar. Em seguida, conforme que você criar, virá o clímax. E finalmente o desfecho com a solução para o conflito. Descreva personagens, cenários e ações. Imagine qual seria o comportamento do jaguar. Obviamente o jaguar ficaria assustado, né? Eu acho até que ele tentaria atacar o Max, né? A reação de Max e os eventos decorrentes dessa intenção. Procure construir efeitos de suspense, dando especial atenção ao emprego adequado dos adjetivos e substantivos. Como eu expliquei para vocês, substantivo é o nome de tudo, certo? E adjetivo as características. Por exemplo, lata pequena. Qual é a característica da lata? Ser pequena. Substantivo lata, adjetivo pequeno, tá? Atende também para o uso de sinônimos e antônimos. Sinônimos são palavras semelhantes, antônimos são palavras contrárias. Sinônimos, deixa eu ver aqui. Feliz e alegre. Feliz e alegre são palavras sinônimas. Antônimos contrários, grande, pequeno, bonito, feio, tanto para evitar repetições como para evidenciar elementos opostos, tá? Elaboração. Escreva seu texto conforme planejado. Ele deve ficar de acordo com as normas urbanas de prestígio, mas as falas dos personagens devem ter características adequadas ao perfil de cada um deles. O que é normas urbanas de prestígio, gente? É um linguajar que nós utilizaremos no nosso dia a dia, mas não é um linguajar esdrúxulo, tá? Cheio de gírias, falando de maneira incorreta. Linguajar simples, né, que podemos aplicar para toda e qualquer pessoa, mas que não seja um linguajar de baixo nível, certo? Atenção para o uso de pontuação, vocês sabem que eu desconto ponto, né, em relação a isso. E para a escolha de palavras e expressões. Elas podem ajudar você a revelar para o leitor as emoções dos personagens. Certo? Virando página 41, certo? Ao compor uma narrativa, você deve comunicar, aqui no quadrinho, tá? Claramente ao leitor a ordenação dos eventos. Existem diversos recursos que permitem fazer isso. Veja alguns acompanhados de trecho de Max e os Felinos. Os tempos verbais, tá? Aqui tem. No porto de Hamburgo aguardavam uma inquietante notícia. O navio que deveria levá-lo para o Brasil tinha acabado de zarpar. Indicaram-lhe um outro cargueiro que tinha o mesmo destino. Max foi falar com o capitão. As formas verbais em azul, pretérito mais que perfeito, indicam fatos que ocorreram antes dos eventos. Em verde, pretérito imperfeito. Os verbos em vermelho, pretérito perfeito, indicam ações posteriores de Max, ou seja, ações após, tá?
Então, o pretérito mais que perfeito ocorreram antes do evento, certo? E o pretérito imperfeito ocorreram após o evento, tá? Que estão no passado em relação ao presente do ato de contar a história. Palavras e expressões que indicam o momento de determinado evento, antes de outro evento e logo depois dele, simultaneamente a ele. Ao clarear o dia, viu-se sozinho vastidão do oceano. Chorou muito, por fim enxugou os olhos e olhou ao redor conformado. Vocês perceberam? Palavras e expressões que indicam um momento de determinado evento, antes do outro evento, logo depois dele, simultaneamente. Então, ou seja, ao clarear o dia, viu-se o sol na vastidão do oceano. Após o evento, chorou muito. Por fim, enxugou as lágrimas e os olhos e olhou ao redor conformado, certo? Visão e produção. Quando terminar, revise o seu texto de acordo com as orientações a seguir. Como falei, apresente a situação inicial, conflito, clímax, desfecho. O protagonista Max comporta-se como um herói. Se é um romance de aventura, ele tem a figura do herói, tá, gente? As descrições ajudam o leitor a visualizar o cenário e a conhecer os personagens. Há suspense. Então, por exemplo, se você for descrever o jaguar, você vai descrever as características dele. Um jaguar grande, feroz, peludo, bravo, entendeu? Pesem nas características. Max era um náufrago, já estava muito cansado, desnutrido, dias sem comer, com insolação, queimado de sol, certo? Há suspense. E então ocorreu. Tentem criar esse clima, tá? Professora, mas é uma continuação. Tem que ter a situação inicial? Sim. Tem que ter um conflito? Sim. Tem que ter clima de desfecho? Claro que tem que ter. Você vai fazer uma continuação, mas o seu texto ele tem que ter sentido. Vamos supor que eu pegue o seu texto para ler sem ter lido Max e os Felinos. Eu consiga compreender essa continuação, mesmo não tendo lido o início dele, tá? Que eu consiga compreender. Então, assim, é uma continuação? Sim. Mas se uma pessoa que não leu Max e os Felinos pegar a sua continuação, ela vai conseguir entender todo o enredo da história. Tá ok, pessoal? Bom, qualquer dúvida, vocês me perguntem no grupo, tá? Um abraço para vocês. Essa atividade vocês farão no caderno e tirarão foto para mim. Ou quem quiser digita e me manda, tá, no WhatsApp, sem problema nenhum, tá? Então é isso, pessoal. Tô aguardando qualquer dúvida, só me chamar no WhatsApp, tá? Beijão pra vocês. Tchau, tchau.